oitavo ano. Primeiramente, eu falar para vocês que eu estou com saudade, né, de todo mundo, das aulas presenciais. Estamos tentando fazer uma maneira um pouquinho melhor aí, para ajudar um pouquinho mais vocês, e tá gravando um áudio, tá, e explicando um pouquinho da matéria dada, ok? Nesse caso, agora nós estamos vendo raiz quadrada exata, tá bom? Então, só primeiramente as raízes exatas dos números racionais, ok? Então, aí tem algumas explicações da raiz quadrada. E quando tem até o número 100, a raiz quadrada, fica fácil porque vocês já estão acostumados a fazer. Raiz quadrada de 81, 9, raiz quadrada de 64, 8 e assim por diante. O problema é quando começa o número a aumentar. Então, no caso aí, ele está dando um exemplo aí do número 576, raiz quadrada desse número. E aí ele começa a explicar do quadrado perfeito que vocês viram na aula passada, que eu passei aí. Quadrado perfeito é quando você fatora, é como se eu estivesse achando um MMC. Vocês viram aí na semana passada. Então, aquilo agora, como se estivesse achando um MMC, chama-se fatoração, ok? Então, você tem que fatorar um número que quer fazer divisão, só pelos números primos. O 2, o 3, o 5, o 7 e assim por diante, ok? E aí você fatora e vai ver quantas vezes o número está repetindo e assim por diante. Então, nesse caso aí, ó, raiz quadrada de 576 está entre o 400, que é a raiz quadrada de 400 é 20, e a raiz quadrada de 900 é o 30. 30 vezes 30, 900. O 576 está no meio. Então, quer dizer que está entre o 20 e o 30. Ok? E aí está aí as tentativas. 21 ao quadrado. 21 vezes 21, 441. 22 vezes 22, 484. 23 vezes 23, 529. E 24 vezes 24, 576. Pronto. Achou a raiz quadrada do 576, que é 24. Ok? Então, a raiz quadrada começa por tentativa. E você tem aqueles números exatos que a gente não pode esquecer. Raiz quadrada de 100, 10. Raiz quadrada de 400, 20. Raiz quadrada de 900, 30. 40 vezes 40, 1.600. Então, raiz quadrada de 1.600 é 40. Esses você não pode esquecer. Raiz quadrada de 2.500, 50. Raiz quadrada de 3.600, 60. Esses você não pode esquecer. Então, você pode fazer por tentativa, tá? E pega os números lá, ó. Decimais. Começa a mesma coisa. Eu quero saber a raiz quadrada de 42,25. Esquece a vírgula. Pensa só no número sem a vírgula. Um número natural. 4.225. Opa, 4.225? Ah, então calma aí. Eu tenho lá 60 vezes 60, 3.600. 70 vezes 70 vai ser 4.900. Ah, então 4.225 está entre os 60 e os 70. Tá? Então pode ser 61, 62, 63, 64, 65 e assim por diante. E aí você vai fazendo como foi feito aqui no exemplo, ó, por tentativa. Tá? Ah, mas se termina em 5, opa, o único número que multiplica ele por ele que dá 5 é o 5. Então vai lá, ó, 65 vezes 65, 4.225. Se tem vírgula, duas casas após a vírgula, você coloca uma casa só, 6,5. Tá? Esses são os exemplos aí, ok? Então tentam fazer esses exercícios, ó, só tem 3 exercícios aí, ok? Mas sempre lembra dos exatos, que assim, os exatos que terminam com 0 que fica mais fácil. Tá? 400, 900, 1.600, 2.500,
Tá? Ó, 6.400, raiz quadrada de 6.400, 80, que é o 64, 8 vezes 8, tá bom? Tentam fazer esses aí, ó, as raízes exatas. Todos são raízes exatas nesse 3 exercícios, tá ok? Mãos à obra. Um abraço.